primeira Bíblia que eu ganhei, aquela Bíblia que era um sonho na minha época de juventude, que era ter, de adolescência, ter a Bíblia com zíper, né? Todo mundo tinha uma Bíblia com zíper, eu não tinha. E aí minha mãe me deu uma Bíblia com zíper, fez uma dedicatória, tá lá. Minha Bíblia está despencando, coitada. A encadernação, preciso mandar encadernar novamente. Mas eu sou da época, né? Então, e a minha idade me denuncia um pouquinho, da época em que a gente marcava os textos bíblicos com um lápis de cor, né? Os versículos que eram chaves, aqueles versículos que falavam de uma forma especial no nosso coração, né? E hoje a gente não faz mais porque cada hora você está usando uma tradução, cada hora você está usando uma Bíblia, então ela perdeu aquela função de ser a companheira, aquela que estava sempre juntos, né? A Nani também não vai ficar para trás, mas na nossa época de mocidade, né? A gente tinha os selos, os adesivos que a gente colava, os jovens colocavam adesivo na capa da Bíblia. Eu lembro da Bíblia da Nani, tinha um coração vermelho, né? Um selo amarelo com um coração, tem dessa Bíblia, né? Eu lembro. Cristo salva, né? Os jovens gostavam de levar um símbolo ou arrumar um adesivo para colocar na Bíblia. E hoje, por conta da modernidade, as pessoas carregam os tablets, os celulares que tem a Bíblia ali para ser usada. Não critico, eu acho que é facilidade, né? Hoje no velório lá no culto do presbítero Levi, um pastor usou, pastor pentecostal, né? Você fala que o povo talvez não seja tão moderno, mas o pastor pentecostal pegou o tablet dele lá para ler um texto lá na hora de falar. Então, as pessoas carregam, valorizam muito mais o seu equipamento eletrônico do que a palavra. E a gente precisa resgatar esse valor. Precisamos de mais comemoração. Talvez tenha faltado isso na nossa igreja esse ano, né? Quem sabe o ano que vem a gente colocar no calendário, fazer uma comemoração, uma homenagem, um jogral pelos adolescentes, pelos jovens, pelas senhoras, pelos adultos da igreja, né? Quem sabe a gente começar a resgatar essas comemorações que são tão importantes. E fazer um trabalho de leitura da Bíblia. Ler a Bíblia toda. É importante a gente fazer esse esforço de compromisso com a palavra de Deus. Então, devemos agradecer a Deus pela liberdade que temos de manusear esse livro. Em alguns países ele é proibido de ser manuseado. A palavra de Deus entra de uma forma camuflada em alguns países, porque é proibido. Se a pessoa for pega com esse livro, ela pode ser julgada, pode ser condenada, né? E a gente tem a liberdade, a gente não faz uso dela de uma forma correta. E não estou falando isso aqui daqui para frente como exortando os irmãos, mas falando para mim também, para o meu coração também, né? Nós precisamos valorizar mais a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a cuidarmos mais desse aspecto da nossa vida. Tem alguns hinos do nosso cenário que falam, né? Como é preciosa a palavra de Deus, como ela é bela, as palavras de vida, né? Tudo hinos que falam a respeito desse livro especial na nossa vida. Livro que salva, um livro que pode modificar e transformar vidas. Quantos ensinamentos a gente tem, quantas lições para o nosso dia a dia a gente colhe estudando a palavra. Precisamos valorizar mais. Temos a oportunidade nas quintas-feiras do estudo bíblico para fazermos também o aprofundamento. Talvez você já tenha terminado suas aulas, talvez você já esteja mais tranquilo, possa vir na quinta-feira. Valorize esse momento também de estudo da palavra nas quintas-feiras. Escola Bíblica Dominical, faça um esforço para estar na Escola Bíblica Dominical, trazendo a sua Bíblia e aprofundando no estudo da Bíblia. É importante isso, muito importante. Que a gente possa agradecer a Deus e assumir um compromisso com a sua palavra. Não um dia só. Claro, nós estamos levantando essa ideia, mas precisamos valorizar mais nessa reflexão. Que Deus nos ajude nisso. Vamos trabalhar com a Bíblia, né? A Bíblia, esse momento é a proclamação da palavra em cima de um texto bíblico, em cima daquilo que a Bíblia está nos trazendo, nós vamos refletir sobre ela. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2.
não sei se eu usei essa expressão, né? Acaba virando até piada por conta das redes sociais, né? Hoje todo mundo tem o Facebook, né? E aí saiu esses dias no Face que o pastor mandou a pessoa abrir em Abacuque, ele achou que era para abrir o Facebook, né? Então, essa tecnologia acaba fazendo isso, né? As pessoas confundindo, não sabem onde fica o livro de Abacuque, mas se falar de abrir o Facebook, ele abre rapidinho lá, né? Mateus capítulo 2. O manuseio da palavra também é importante. Nós estamos com um pequeno grupo, né? Tem um pequeno grupo funcionando. Se você quiser, o ano que vem, agendar com um pequeno grupo, comece a funcionar na sua casa, aproveite. Nós temos um lá na casa da Marlise e do Lauri. Às sextas-feiras nós temos um pequeno grupo lá. E interessante que lá fica todo mundo procurando, né, Lauri? Procurando o texto bíblico, vira para cá e vira para lá, vai no índice, vai pela página. Mas isso é gostoso porque vai exercitando, você vai aprendendo onde está, né? Volta. E até os visitantes lá, quando vão lá também, quando tem o pessoal de fora lá, também recebe a sua Bíblia lá e um ajuda o outro a procurar, reveza na leitura. É muito gostoso isso. Isso é muito bom que você aprende a localização dos livros, é muito bom que você tenha familiaridade com o texto sagrado, né? Porque aqui a gente usa um moto na escola dominical que é uma exortação do apóstolo Paulo para Timóteo, mas que é de grande responsabilidade. Não adianta a gente ficar em pé para falar o moto da escola dominical e aquilo não servir de lição para a nossa vida. O que Paulo falou para Timóteo, que está lá em 2,15, que vocês falam? Procura... Maneja bem, hein? Tem que manejar bem. Não adianta falar na escola dominical, levantar com todo o respeito bonito e tal, lá e depois não saber manejar. O apóstolo Paulo falou isso para Timóteo, mas é para o nosso coração também. Senão a gente está apenas falando de boca e não pode, tem que ser na verdade. Ninguém precisa saber a Bíblia de cor, mas comece a estudar e comece a aprofundar, você vai ver que você vai melhorando a cada dia. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que eu farei desse segundo capítulo de Mateus, que fala a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus. Nós estamos fazendo uma sequência de sermões sobre o Natal. Os visitantes do Oriente. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Num sonho de Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Até o verso de número 12, que vai servir de reflexão, de inspiração para a nossa meditação nessa noite.
Você já ficou alguma vez preocupado com alguma boa notícia que você tenha recebido? Geralmente a gente não fica preocupado, né? A gente fica feliz, a gente fica alegre. Geralmente a gente fica talvez ansioso, mas preocupado não, né? Preocupado a gente não fica. Mas está aqui o texto que nos fala que, embora a notícia tenha trazido alegria, tenha trazido uma expectativa, uma esperança para muitas pessoas, outros ficaram preocupados. E o texto fala que Herodes e todo o povo ali ficou preocupado com essa notícia. E a preocupação, irmãos, ela é coisa séria. A preocupação ela não pode ser misturada com uma boa notícia, com uma boa nova. Porque senão você não curte a boa notícia, senão você não tira proveito. Você fica preocupado e aquilo tira totalmente o prazer de desfrutar daquilo que está sendo prometido numa boa notícia, uma novidade, alguma coisa que você receba de informação sobre algo especial que vai acontecer. A pessoa preocupada, ela perde o foco, ela perde o sentido e muitas vezes perde a própria razão. Pessoas preocupadas, elas ficam fora de si. Pessoas preocupadas, elas não pensam naquilo que pode ser uma saída, uma estratégia para se livrar do problema. A preocupação, ela cria, parece que uma cortina na frente dos olhos das pessoas, e as pessoas acabam ficando distraídas. A gente percebe quando uma pessoa está preocupada. Você chega para alguém, percebe que ela está diferente, você está preocupado com o quê? Alguma coisa. Então, se você insistir, ela fala e vai revelar a sua preocupação. Porque a pessoa ela perde o sentido de dar continuidade nas coisas que estavam fazendo. Uma pessoa preocupada ela não consegue render no serviço. Uma pessoa preocupada não consegue servir ao outro. Uma pessoa preocupada não tem prazer em receber alguém na sua casa. Pessoa preocupada, ela não, enquanto ela não resolver o seu problema, ela não vai ser uma pessoa normal naquilo que ela precisa agir no seu viver. E, por consequência, essa pessoa não consegue enxergar saídas, soluções e o propósito para as coisas que acontecem ou irão acontecer. Então nós temos no texto que nós lemos, pessoas preocupadas com a notícia da chegada de Jesus. O nascimento de Jesus trouxe preocupação. Se você soubesse que Jesus estaria voltando agora, você ficaria preocupado ou ficaria feliz? Se fosse esse o momento, falar, Jesus está voltando. Quando você, até não precisa nem falar nessa hipotética questão de uma data ser revelada, mas parece que muitas pessoas ficam assustadas quando alguém fala Maranata. Maranata, você sabe o que quer dizer, né? Venha, Senhor. Vem logo, Senhor, né? Na tradução do grego, Maranata é isso. Então, quando alguém fala Maranata, você fala assim, Senhor, está pedindo para que Jesus abrevie a sua volta, né? Você fica preocupado quando alguém fala isso? Você tem essa preocupação de que seja realmente aquilo que Deus vai fazer através da sua vinda, através dessa solução? Vamos ver qual o tipo de preocupação que causou na vida dessas pessoas. Duas formas de preocupação aqui que eu quero destacar. A primeira está na preocupação de Herodes. Vamos voltar lá no verso 1 a 3. Diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Herodes ficou apavorado com a notícia da vinda do Messias. Herodes ficou muito preocupado com a notícia de que haveria de nascer o rei do povo judeu.
Porque Herodes tinha a ideia de que era alguém que viria para colocar em risco o seu poder, o seu reinado, todo o seu império. E agora você imagine o que é para alguém que, na situação de Herodes, que lutava ou fazia de tudo para manter o seu poder. Herodes, segundo as narrativas históricas, é alguém que matou pessoas da sua família para manter o seu governo. Ele matou a sua esposa, matou 3 filhos, matou a sogra, matou o cunhado e matou um tio para defender o seu reinado. Uma pessoa dessa aqui estaria cumprindo uma pena puxada aqui, uma pena bem severa, né? E o rei, para justificar o seu domínio, mata toda a sua família para governar, para ficar no governo. Imagine o que ele não faria com um estranho. E aí ele soube da notícia da vinda de Jesus, o rei dos judeus. A presença de Jesus mudaria muita coisa naquele lugar. A presença de Jesus faria com que o rei Herodes abrisse mão de muitas coisas em função do novo rei. Mas ele tinha aquela ideia de que era um rei que viesse de uma linhagem real mesmo, da família, por tradição. E não o Jesus simples, o rei que nasceria num lugar tão humilde como nasceu. Mas a ideia principal aqui é de nós percebermos e pensarmos de que Herodes se preocupou porque teria que abrir mão do seu reinado em favor de um outro rei. E a gente não consegue disputar com outras pessoas o poder que a gente tem. A gente não consegue disputar com outras pessoas a nossa força, a nossa liderança, o nosso domínio sobre as pessoas. E essa foi a sensação de preocupação de Herodes: perder o seu poder, perder o seu status, perder a posição que ele tinha. E ele ficou muito preocupado. Essa lição do nascimento de Jesus traz também para nós, nesse aspecto, uma reflexão, uma lição importante. Será que nós temos medo de perder nossa posição por Jesus Cristo? Será que hoje nós não temos pessoas disputando o espaço com Jesus da igreja? Será que não temos pessoas que estão disputando o poderio, o poder, a posição, o status, o nível com Jesus? Nós falamos que somos servos do Senhor Jesus, mas muitas vezes nós é que queremos ser servidos. Nós dissemos que estamos com Jesus para o que der e o que vier. No entanto, qualquer coisa que possa afrontar a nossa posição, a nossa situação, parece que já queremos sair de perto ou dar um jeito nesse Jesus, nessa mensagem que parece que não é bem assim. Estão falando que é desse jeito, mas não é bem assim. A gente quer distorcer a figura do servo com do Senhor. O que será que na nossa vida, talvez, esteja sendo colocado para abrirmos mão para que Jesus possa reinar? O que talvez na nossa vida esteja sendo colocado como mais importante do que a presença de Jesus, nos dando a ordem, nos dando as condições do que precisamos fazer? Falamos que adoramos, nós acabamos de cantar aqui: não importa as circunstâncias, te adorarei. Basta uma circunstância meio complicadinha, a gente já fica meio apavorado, aí já quer sair do caminho. Precisamos entender que servir a Jesus está acima de qualquer circunstância mesmo. Servir a Jesus está como algo no primeiro lugar da nossa vida. A palavra de Deus fala: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quantas coisas nós queremos que aconteça primeiro? Quantas coisas a gente quer resolver na vida da gente antes de servir ao Senhor Jesus? Quantas coisas a gente quer resolver
para depois sim ter liberdade. Aí eu vou estar com a cabeça boa para servir, aí eu vou estar com a cabeça boa para trabalhar na igreja, aí eu vou estar com a cabeça boa para ir nos cultos, aí eu vou estar com a cabeça boa para ir para a escola dominical. A gente quer resolver primeiro as coisas para depois servir. Depois o Rei Jesus entra. Depois o Senhor Jesus passa a ser o Senhor do nosso viver. Nós precisamos colocar novamente em ordem as questões de prioridade na nossa vida, e o Senhor Jesus tem que ser prioridade. Senão não tem sentido comemorarmos o Natal, senão não tem sentido nós comemorarmos o nascimento do nosso Salvador, senão Ele não é realmente o Senhor da nossa vida, senão Ele não é o Rei dos Reis no nosso viver. O Natal só terá sentido na nossa vida quando Jesus tiver prioridade, quando Ele for a primazia, quando Ele for realmente, Senhor, primeiro o Senhor, depois o que vier a gente resolve, eu sei que eu estou nas tuas mãos. A preocupação de Herodes estava muito clara. Sentiu o seu poder, sentiu sua posição ameaçada. Muitas vezes nós estamos nessas condições. Não queremos matar Jesus, Ele já foi morto. Apesar que muitas vezes nós matamos novamente, crucificamos Jesus novamente, quando fazemos coisas que não agradam o coração do Pai. Mas parece que nós queremos abafar o senhorio de Cristo por conta das nossas tarefas, das nossas coisas, por conta da nossa vida. Seríamos muito mais felizes, seríamos muito mais satisfeitos se colocássemos o Senhor Jesus como prioridade na nossa vida. Acima de qualquer coisa está o Senhor Jesus. Aí sim Ele vai receber a nossa adoração. Aí sim Ele vai receber a adoração e o presente que Ele quer. O que Ele quer de nós como presente especial? Nosso coração aberto, desimpedido, sem nada atrapalhando essa relação. A partir daí, o Senhor é louvado. O segundo ponto que eu quero destacar aqui da preocupação está no verso 10. Diz assim: quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Diferente, né, de uma preocupação de Herodes. O motivo era o mesmo, encontrar Jesus. Herodes falou, dá um jeito de encontrar Jesus e traga notícia para mim de onde Ele está, para que eu possa ir adorá-lo. Me engana que eu gosto, né? Imagine que vai para adorar. Ele queria dar cabo. Tanto é que Ele mandou matar os meninos da idade de Jesus. Mas a estratégia, né? Manda. Mas a glória de Jesus, a beleza de Jesus, a cena foi tão importante que os magos não deram espaço para preocupação. A preocupação tomou lugar, deu lugar, melhor dizendo, para a alegria e para a felicidade daquele encontro especial. Por isso, irmãos, a preocupação não pode fazer parte da nossa vida. Eu já falei sobre isso com vocês, que a ansiedade ela leva a uma preocupação, e a preocupação nada mais é do que ocupar a nossa mente previamente. As coisas não aconteceram, nós já estamos preocupados com o que pode acontecer, que poderá acontecer, mas nós já colocamos isso, já começamos a sofrer antes da hora, porque colocamos como preocupação. A ocupação prévia, ela acontece antes dos fatos, e aí a gente começa a sofrer antes disso, né? E aí, talvez os magos tivessem mesmo ficado preocupados juntamente com Herodes. Falei, e agora? O que a gente vai fazer? Será que é isso mesmo? Será que ele quer adorar mesmo? E saíram procurando, né? O que a gente vai fazer? Mas se deparam com aquela cena bonita, a estrela brilhando, o esplendor de Jesus, a beleza de Cristo, e aquilo é transformado para eles num momento de grande felicidade. Para que Herodes tinha essa preocupação de encontrar o menino e tudo mudar, os magos tinham uma outra situação. Os magos tinham a preocupação de não encontrar Jesus e nada mudar. Que a profecia não se cumprisse. Essa era a preocupação deles. Eles saíram com a missão de levar presentes para um rei que estava prometido que haveria de mudar a sorte das pessoas. E no caso aqui, eles saíram com essa preocupação. E se nós não encontrarmos?
Mas aquela preocupação foi transformada dessa maneira. E eles investiram tudo, enfrentaram tudo, fizeram tudo para encontrar o Messias, pois esse encontro poderia e deveria mudar a vida deles e a vida de todo o povo. Esse encontro mudou a vida deles. Um encontro especial. Saíram ao encontro de Jesus. E aí, a segunda lição dessa noite é essa. O que esse encontro representa para nós? O encontro com o Messias, o encontro com Jesus, o encontro com esse que nasceu para ser o Rei das nossas vidas. O que tem mudado? Tem mudado alguma coisa para você? Quando você vem para a igreja, quando você está aqui na casa de Deus para prestar essa adoração, porque esse é o propósito do povo de Deus quando vem para a igreja. Se a gente vem para a igreja para buscar alguma coisa, o sermão hoje não foi legal, o louvor hoje não estava legal, não sei o que não estava bom. Mas não foi para você que foi feito isso. Tudo que está sendo feito aqui nessa noite, nós já oramos desde o início falando que é para a honra e glória do Senhor. É adoração, nós estamos adorando. E quando a gente vem, será que esse encontro tem mudado a nossa vida? Esse encontro com Jesus tem modificado o nosso viver? Estamos experimentando um momento novo? Há um renovo em nós com a presença de Jesus, o Salvador? Saímos mais edificados, saímos mais renovados, saímos mais fortalecidos da casa de Deus? Hoje eu estava conversando com um pastor que estava, pastor Batista, que estava lá no culto também, e ele falando a respeito de, ele faz um culto de oração da semana, e na última semana do mês ele faz um culto de testemunho, e oportunidade para as pessoas. E começou a conversa porque falaram que tem que tomar muito cuidado com o microfone na mão de quem se dá, porque muitas vezes a pessoa faz coisas que comprometem todo o trabalho, né? E ele falou que aconteceu uma situação como essa. A irmã começou lá, na hora do testemunho, ao invés de testemunhar, começou a fazer um pedido. Irmãos, orem por mim, porque essa semana deu tudo errado para mim. Eu fui lá no INSS passar pelo exame e o médico cortou a minha licença. Orem por mim, porque eu estou arrasada com isso. O pastor falou, irmã, será que não é ação de Deus? Será que Deus não está te curando? Pastor, mas eu estou orando porque vai fazer falta para mim esse dinheiro. Mas você não vai receber de uma outra forma, trabalhando? Deus restaurou a sua saúde. Se o médico falou que você não precisa mais, porque você está curado, tá? Não, pastor, não aceito isso. Muitas vezes é assim que a gente está se portando. A gente está orando para o afastamento ficar bom. A gente está orando para que continue afastado. A gente está orando, mas não está orando para que a doença seja curada, para que a gente seja restaurado, para que a gente seja modificado. O encontro com Jesus faz isso. E se não tiver em condições, o Senhor vai te dar essa condição de ficar afastado ainda até ser curado. Ou se não, vai ficar até você se aposentar. Mas coloque isso como condição, Senhor, a tua vontade vai ser feita. Eu estou submisso. E o encontro contigo faz a diferença. O encontro com Jesus muda as coisas. E é para transformar nossa preocupação em alegria. Crente que continua preocupado, crente que continua fora de foco, crente que continua ainda desorientado, é porque não encontrou Jesus. A estrela não brilhou. Nós precisamos pedir, Senhor, venha, mostra onde que eu posso encontrar o Senhor. Eu quero ter sentido na minha vida. O que nós temos feito para esse encontro com Jesus? Eu falei que um dos corinhos que o Eliezer gostava era que ele marquei o encontro com Jesus, né? Ele sempre falava, nesse santo lugar, nesse dia feliz, eu marquei o encontro com Deus, né? Ele gostava de cantar sempre nas reuniões de oração, eu lembro disso. Você tem marcado esse encontro? E até muitas vezes você recebe crítica num cântico desse, fala, mas quem marca o encontro é Jesus, ele está. Mas não, ele quer que você. Então, hoje, Senhor, eu estou sentindo no coração que eu vou encontrar com o Senhor, eu quero fazer de tudo. Lembra de Zaqueu? Subiu numa árvore, desceu da sua arrogância, desceu do seu status, desceu da sua posição social e olha, eu quero encontrar esse Jesus, ele vai passar aqui, ele vai ter que me ver hoje aqui, de um jeito ou de outro. Imagina até que ele devia estar com uma bandeira, alguma coisa lá para ser notado, né? E no fim o povo ficou em volta por conta da cena, deve ter sido tão hilária, né?
Zaqueu. E Jesus parou lá embaixo da árvore e falou: desce, é com você hoje, eu quero estar na tua casa, eu quero estar com você. Talvez o encontro seja dessa forma com Jesus. Talvez Jesus esteja falando: é com você agora, hoje é com você. Hoje vai haver festa nessa casa, hoje vai haver alegria por conta desse encontro, hoje vai haver transformação de vida. Esse encontro com Jesus transformou a vida desses magos. E aí a estratégia foi ao contrário, né? Pararam, fizeram uma reuniãozinha entre eles lá. Foi agora. Herodes falou para a gente voltar trazendo notícia. Mas você já sabe o que ele vai querer fazer. Ele vai querer matar Jesus. Pegaram e foram por outro caminho, segundo o texto bíblico. Mudaram a estratégia, mudaram os planos, porque aquela alegria devia ser contagiada. Jesus teria que nascer no coração de muitas pessoas ainda. E como é precioso, como é bom, através da Bíblia, que comemoramos o dia dela hoje, que essa notícia continua sendo estendida e está no nosso coração nessa hora. Essa notícia chegou para nós, graças a Deus, e vai continuar chegando, e tomara que chegue na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, de pessoas dessas gerações, que Deus continue falando, encontrando pessoas até o dia desse encontro especial com Jesus. É assim que acontece, o encontro que transforma. E aí nós vamos para a nossa conclusão. No verso 11 diz assim: entraram na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. É claro que nós ficamos com o acontecimento do momento em que há nesse encontro. Primeiro, a preocupação deu lugar para o júbilo, para a alegria, para a festa. Tem sentido comemorar o Natal quando Jesus faz parte da nossa vida. Se a gente não está bem com Jesus, não tem sentido ficar trocando presente, fazer amigo secreto, participar de confraternização na empresa. Não adianta comemorar o Natal se ele não faz sentido na nossa vida. Nós devemos comemorar, fazer sim essas festas, participar. Eu falei domingo para vocês, né, que eu não estou falando que não deva ser comemorado. A gente tem que comemorar sim. Mas nós temos um motivo especial nessa data. Se as pessoas não estão felizes, se as pessoas estão com dificuldade, nós também temos, mas nós temos algo diferente no nosso coração. Nós temos o Senhor dessa festa. Ele faz parte da nossa vida, Ele faz parte do nosso viver. Quando encontramos Jesus, nunca mais somos os mesmos. Você já ouviu a expressão de oração de pessoas que oram pelas pessoas visitantes que estão no culto? Fala: Senhor, abençoa as pessoas que estão aqui, que estão ouvindo a Tua palavra, que não saiam como entraram, mas saiam diferentes. Diferentes nesse sentido, que haja transformação, mudança de vida. E a gente pensa muitas vezes nos visitantes, pessoas que não conhecem Jesus. Mas isso cabe para nós também. Muitas vezes nós temos esse encontro marcado, está lá na nossa agenda, lá, mas estamos adiando esse encontro. Remarcamos a agenda para um outro dia, remarcamos para outro dia. Precisamos nos encontrar com Jesus, para que haja transformação e júbilo, para que a cada dia esse encontro seja renovador, para que a cada dia esse encontro seja algo que nos estimule para algo melhor ainda. Eu costumo dizer, eu acho que é importante a gente ter essa palavra no coração: o melhor ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. A gente tem que confiar nisso, que a cada dia vai ser melhor. Mas pastor, está sendo tão bom, tem sido tão abençoado. Você não quer mais? Eu quero mais. Que Deus continue abençoando, que Deus continue derramando suas bênçãos, que Ele cumpra as suas profecias, que Ele cumpra as suas promessas na nossa vida. E Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E é assim que nós devemos acreditar nas promessas do Senhor. Segundo ponto, que a incerteza dos magos também deu lugar para a adoração. Adoraram o Senhor, adoraram o menino, adoraram o Messias. E se nós somos incertos com alguma coisa, se estamos indecisos, se estamos incomodados com alguma coisa, que a gente peça ao Senhor: tira de nós. Não quero carregar essa indecisão, não quero carregar esse incômodo no meu coração. Eu quero carregar, Senhor,
uma vontade muito grande de te adorar. Não importam as circunstâncias. Até hoje foi Deus até agiu de uma forma especial para a gente sentir isso, né? Deu problema no som ali, a igreja continuou louvando, não importando as circunstâncias momentâneas do equipamento. Que bom que é assim, que nada impeça o nosso louvor. Pode parar a energia, pode apagar a luz, pode acontecer um problema, pode ter uma situação adversa, mas a nossa adoração deve continuar, porque o Senhor é merecedor dessa adoração. Ele vai conosco, Ele dá razão no nosso viver, Ele modifica a situação da nossa vida. E é importante a gente pensar assim. E por último, nós, com esse encontro que transforma, nós vamos de encontro a novos caminhos. E estamos aqui, prestes a começar 2014. Você já começou a pensar no ano que vem? Está aí já, né? Esse encontro com Jesus abre possibilidades, perspectivas novas. Comece a desfrutar disso já. Comece a colocar isso diante do Senhor. Senhor, me abençoe, eu tenho certeza que o Senhor vai estar comigo. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero me encontrar contigo, porque isso vai fazer mudança na minha vida. Novos caminhos, novos rumos. Vamos deixar essa preocupação de lado. Vamos deixar a incerteza de lado. Vamos pedir ao Senhor confiança, esperança de dias melhores, de novos rumos, novos caminhos. Isso em todas as áreas da nossa vida. E Deus será louvado disso. 3 perguntas. Como será o seu Natal? Nós ainda vamos continuar falando sobre o Natal nos próximos domingos. Mas comece a pensar nisso. Como vai ser o seu Natal esse ano? Como será o seu encontro com Jesus? Ou como tem sido esse encontro e os próximos? Como será o seu caminho depois desse encontro? Comece a carregar o seu coração dessas expectativas. Comece a carregar o seu coração com essas esperanças. E você vai ver como as coisas vão mudar. Como as coisas vão melhorar. Mas precisa ter esse encontro com Jesus. Não desmarque. Não fique adiando esse encontro com Jesus. Se coloque na presença dele. Coloque-se de uma forma toda especial, falando: Senhor, o Senhor tem cuidado de todos. Cuida de mim. E Deus vai cuidar, com certeza. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê essa certeza e alegria de adorarmos um Jesus que é o nosso Rei. Jesus que é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém.